Olá, muito bom dia. Olá, meu amigo e minha amiga do Facebook, meu amigo e minha amiga do YouTube. Olá, meu irmão em Cristo. Que a graça de Deus, que a paz e o amor de Cristo estejam sempre conosco. Muito bom dia, meus irmãos. Agora, pontualmente, 10 horas do dia 17 de março de 2022. Meus amigos, com a graça de Deus, estamos aqui em mais uma oportunidade para podermos estar falando da palavra de Deus, das coisas concernentes ao Evangelho, meus queridos. Hoje, vídeo de número 108. Então, 108ª vez, 108ª oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos falando um pouquinho da sua palavra. Hoje com o tema, meus queridos, o gênio da lâmpada. Esse é o tema proposto para hoje. Lembrando aos amigos aí que eu faço essa transmissão ao vivo via Facebook. O vídeo da transmissão fica constantemente no meu perfil no Facebook. Então, se você quiser aí no Facebook comentar, discordar, concordar, se quiser compartilhar, curtir o vídeo, a live, ajuda muito na divulgação. Tanto também você que assiste esse vídeo após o término, eu coloco no YouTube, na íntegra, sem edições, sem cortes. Você que assiste aí também no YouTube, se quiser curtir, ajuda na divulgação. Se quiser compartilhar o link do vídeo, também ajuda. Ativar no sininho lá, você sempre será notificado de quando novos vídeos forem postados. Ok, meus irmãos? Dito isso, hoje o tema proposto é o gênio da lâmpada. Queridos, é uma história bem conhecida e muitíssimo bem conhecida por todos, né? O gênio da lâmpada vem de uma história chamada Aladim e as Mil e Uma Noites. Então, a analogia que eu quero fazer nesta história é Aladim encontra uma lâmpada mágica. Uma lâmpada não tem nada a ver com as nossas lâmpadas elétricas, era uma lâmpada a azeite antiga. Encontra uma lâmpada mágica, esfrega e sai um gênio que virá a atender os seus pedidos, os seus múltiplos pedidos. Então, toda vez que Aladim desejava alguma coisa, no momento que ele desejava, ele ia lá, esfregava a lâmpada, o gênio mágico saía e atendia os seus pedidos. Essa é a analogia. Pode até parecer uma coisa simplista ou simplória, mas esta é a analogia que eu quero fazer do gênio da lâmpada com alguns movimentos, com algumas instituições da cristandade atual. Eu quero traçar um paralelo entre o gênio da lâmpada, entre os múltiplos desejos que o gênio da lâmpada concede, com a cristandade, com alguns movimentos da cristandade. Deixando bem claro, em primeiro lugar, o que é cristandade. Cristandade é um movimento professo cristão. São todos aqueles que dizem, sinceramente ou não, serem de Cristo, seguirem a palavra de Deus, seguirem o Evangelho de Cristo. Mas no meio dessa cristandade tem pessoas sinceras e tem pessoas não sinceras. Tem verdadeiros convertidos a Cristo e não tão verdadeiros assim. Então tem que ficar bem claro isso, meus irmãos. E qual o paralelo do gênio da lâmpada com esses movimentos da cristandade? Deus como um servidor do homem e não o oposto. Então, nesses movimentos, nessas algumas instituições, inclusive, funciona assim. Toda vez que temos dificuldade, alguma dificuldade, ou desejamos alguma coisa, nós esfregamos a lâmpada, entre aspas,
E Deus aparece para nós para atender os nossos desejos ou resolver as nossas dificuldades. Então, este movimento da cristandade, ele é bem conhecido hoje, ele é bem notório hoje, funciona mais ou menos assim. Deus como um servidor do homem, para atender os seus desejos, os seus anseios, que ele quer, inclusive, meus irmãos. Mas será que é assim? Há um tempo atrás aí, eu fiz uma live chamada A Oração de Jesus, que eu comento a oração, o famoso Pai Nosso, como é conhecida, e principalmente no catolicismo, eu comento toda a oração. Então, lá está em Mateus 6, do 9 ao 10. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mateus 6, do 9 ao 10. Seja feita a tua vontade. O próprio Senhor Jesus, na condição de servo, de homem, ele afirma: seja feita a tua vontade, falando para Deus Pai. Então aqui já temos alguma coisa errada nesse pretenso movimento aí que eu fiz uma analogia ao gênio da lâmpada. O próprio Senhor Jesus está dizendo: não seja feita a minha vontade, Senhor Deus Pai, mas a tua. Queridos, é claro que muitas vezes nós devemos fazer isso, e nós fazemos, os cristãos fazem, nós devemos orar por saúde, por algum problema que temos, para ter o pão nosso de cada dia, para podermos viver com dignidade nesse mundo. Nós pedimos várias coisas, e isso é normal, isso é do cristão. A oração nos permite chegar a Deus e pedir essas coisas. Só que tem um pequeno detalhe, meus irmãos. E se o que nós pedirmos em oração, por acaso, não for atendido? Como fica? Como fica essa situação? Se Deus não atender o que nós pedimos em oração, ele não é mais Deus? Nós não o amamos mais? Nós não amamos mais a sua obra, a sua palavra? Porque Deus não atendeu o que nós queríamos? Porque nós esfregamos a nossa lâmpada e o gênio não atendeu os nossos desejos? Essa é a reflexão que nós devemos fazer, meus irmãos. Porque ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, nos currais não haja gado. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Abacuque 3, do 17 ao 18. Todavia eu me alegrarei no Senhor. Se os meus anseios carnais neste mundo forem atendidos ou não forem atendidos, eu me exultarei no Senhor, eu exultarei o Senhor, ou melhor dizendo, Deus continuará sendo Deus, tendo atendido a minha oração ou não, tendo atendido os meus desejos ou não. Eu continuarei amando a sua palavra, amando a sua obra, achando a sua obra perfeita. Tenha eu sido atendido em meus anseios ou não. Abacuque 3, 17 a 18, repetindo o que eu li agora. Então, meus queridos, a mensagem cerne do que eu quero dizer nesse vídeo, do que o Espírito Santo coloca para que eu diga, é essa.
Deus não é nosso mordomo em que nós chamamos no momento que queremos para trazer o que queremos. Deus não é nosso mordomo. Inclusive, falando de cristandade, as denominações religiosas hoje, muitas têm, e eu participei de uma pentecostal que tinha, tem um calendário. Então, a instituição, aquela denominação religiosa, impõe a Deus um calendário. Terça-feira é o culto do ensino da palavra. Quinta-feira é o culto de cura e libertação. Domingo é o culto da família. E aí vai longe, né? Tem outras que é o culto da restauração financeira. Outros têm o culto da saúde, outros têm o dia do culto da restauração do casamento. E aí vai, meus irmãos. Incrivelmente, o homem está impondo um calendário a Deus, dizendo a Deus: ó Senhor, neste dia tu vai restaurar casamentos, nesse outro, Deus, tu vai restaurar a prosperidade financeira, neste outro dia tu vai nos ensinar a palavra, neste outro dia tu vai restituir as famílias. É isso. Então, meus irmãos, incrivelmente o homem querendo impor seu calendário a Deus. Inclusive, as quintas-feiras onde eu congregava, tinha o culto da cura e da libertação. Só que, como a maioria desses cultos, os membros que vão lá são os mesmos. Todas as quintas eram as mesmas pessoas, ou quase as mesmas pessoas. Se o culto era da cura e da libertação, então todos que estavam ainda ali não estavam sendo curados nem libertos, porque na outra quinta-feira eles estavam lá de novo. Incrivelmente, né, meus irmãos? Então, chegamos ao absurdo, repetindo, ao surreal de queremos impor a Deus as nossas necessidades para serem atendidas no dia certo. O nosso calendário sendo imposto ao Deus Altíssimo, Criador do Universo. E quem somos nós para impor coisas a Deus? Tem vários conceitos do homem na palavra de Deus, na Bíblia. Tem vários. Eu vou ler um que eu acho que é uma síntese do que nós somos. Como está escrito, não há um justo, um sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria. E não conhece o caminho da paz, e não há temor diante de Deus, diante dos seus olhos. Romanos 3, do 10 ao 18. Este aqui que está descrito em Romanos 3, somos nós seres humanos. Estes aqui estão tentando impor ao Criador do Universo a sua vontade, os seus calendários, como se o Criador do Universo fosse o gênio da lâmpada, em que no momento que nós querêssemos, íamos lá, esfregássemos, ele apareceria para nós e nos atenderia em nossos desejos e anseios. Estes que está escrito aqui em Romanos. Uma das melhores definições do ser humano que tem na palavra de Deus. Isso é meio surreal, meus irmãos, mas acontece. Então, principalmente no meio pentecostal também, do qual eu convivi uma certa época da minha vida, uma certa fase, tem uma famosa frase: coloca o joelho no chão e não aceita isso.
Então, se alguém está passando por alguma situação adversa, de dificuldade, seja de saúde, financeira, sentimental, na família, casamento, eles dizem, coloca o joelho no chão, ora e não aceita isso. Imagina, eu me ajoelho, eu levanto a cabeça aos céus e digo, Senhor Deus, eu não aceito isso, muda isso na minha vida. Isso, o pentecostalismo tem isso. Como assim? Eu, ser humano, que eu dei a definição agora há pouco, estou dizendo para Deus desta forma, eu não aceito isso, muda isso na minha vida, eu estou te mandando, Deus. Que absurdo, meus irmãos, a que ponto chegamos na nossa arrogância e soberba como ser humano. Muito triste. E indo um pouco mais para adiante, prostrou-se sobre o seu rosto e orando, dizendo, meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Mateus 26, 39. Aqui nessa passagem, o Senhor Jesus, que era Deus em forma de homem, mas ele estava sentindo a angústia, a dor de um homem, ele sabia que estava nos últimos momentos, antes de ser entregue para ser castigado e crucificado e ser morto na cruz, ele estava em angústia e ele estava orando a Deus, o Senhor Jesus. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres, Pai. O Senhor Jesus está falando para Deus. Imagina nós agora querendo impor as nossas necessidades, querendo achar que Deus é o gênio da lâmpada para atender os nossos pedidos. Então, meus queridos, no movimento, nas igrejas, o nome correto seria denominações, muitos estão em dificuldades e procuram as denominações, até descrentes. E muitos que estão lá nas denominações, às vezes não têm os seus desejos atendidos e se perdem, como se diz, se desviam, tornam-se os desviados. Mas aí que está, meus irmãos. Você não pode ir a um lugar querendo ir lá para ganhar alguma coisa e ter os seus desejos atendidos. Nós devemos ir a qualquer lugar que seja, cultuar a Deus, por Jesus, pela pessoa de Cristo, pelo caráter de Cristo, pela perfeição das suas obras. É por isso que nós temos que procurar um lugar para cultuar a Cristo. E não para atender os nossos anseios carnais, os nossos desejos carnais, as nossas dificuldades. O caráter, a pessoa, a obra de Cristo é o que tem que nos atrair a Ele, nada mais. Não podemos ir a Cristo para receber uma recompensa aqui neste mundo. Não podemos colocar essa condicional, meus queridos. Isso que nós temos que ter discernimento e aprender. Discernimento espiritual para aprender. E aqui nessa situação se enquadra muito a famosa e famigerada teologia da prosperidade, das quais aí os canais de TV e as grandes denominações aí de pastores bilionários estão cheios. As pessoas vão lá para receber uma recompensa, normalmente financeira. Eu dou o dízimo, mas eu digo para Deus, ó Deus, eu estou dando o dízimo, mas eu quero a minha parcela de volta, eu quero que o Senhor me prospere. É triste ver isso, é decepcionante ver isso, meus irmãos. E essas pessoas se professam serem cristãos. Então, meus queridos, a pergunta que eu deixo nesse assunto é: eles foram até lá procurando a pessoa de Cristo ou foram lá atrás do gênio da lâmpada? Aquele para atender os seus desejos. Tenho-vos dito isso,
para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16, 33. No mundo nós teremos aflições. O Senhor Jesus afirma isso categoricamente. Mas ele venceu o mundo. Nós também vencemos o mundo. Os que já venceram o mundo. Na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. João 5:24. Tem a vida eterna. Então, se eu já tenho a vida eterna, se você que é de Cristo, que crê em Cristo, já tem, é verbo no presente, nós já temos a vida eterna. Então, nós já vencemos o mundo. Nós não precisamos mais do gênio da lâmpada para atender os nossos desejos ao momento que queremos. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu conheço-as e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão, da mão de meu Pai, que mas deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. João 10, do 27 ao 29. Isso é vencer o mundo. Isso é ser um vencedor do mundo. Nós já somos de Cristo. Agora, neste momento, o nosso futuro, o nosso destino já está selado e garantido. Repetindo, não precisamos de um gênio da lâmpada. Então, meus irmãos, indo para o final desse vídeo, neste mundo nós temos que ser servos de Deus e não ter um Deus que nos sirva conforme queremos. Já recebemos a maior de todas as bênçãos, que é a vida eterna. Repetindo lá em João 5:24, tem, não é terá, talvez tenha, quem sabe tenha, é tem, agora, nós já temos a vida eterna assegurada e garantida. Fora disso, desejo carnal, talvez seja atendido, talvez não, aí vai se cumprir conforme os desígnios de Deus. O nosso maior desejo já foi atendido e a sua consumação não se dará neste mundo, se dará após partirmos daqui para estarmos com Cristo. As promessas de Deus, do Evangelho, não são para este mundo. Ok, meus queridos? São para outro plano. Para finalizarmos, então, já 10 horas e 23 minutos, eu vou ler Efésios 1, 3 ao 4. Efésios capítulo 1, verso 3 ao 4. É uma passagem bem conhecida, mas ela sintetiza o que eu quero dizer, a mensagem que eu quero, modesta parte, deixar para vocês. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Eu vou repetir esse trechinho bem perto da câmera aqui, ó. Como também com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Bênçãos espirituais, lugares celestiais. É lá que receberemos a nossa maior dádiva, o nosso maior prêmio. Ok, meus irmãos? Efésios 1, do 3 ao 4. Queridos, estou finalizando por aqui, 10 horas e 24 minutos. Agradeço a todos aí que de uma maneira assistiram ou vão assistir nos canais que eu coloquei lá no início. Desejando a todos um ótimo dia, uma ótima semana. Que a graça de Deus, que a
paz e o amor de Cristo estejam sempre conosco. Um bom dia a todos, Deus abençoe a vida de todos. Até a próxima.